Silvio Santos, sem dúvida, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, o maior nome da comunicação e do entretenimento no Brasil. Acho que o primeiro comunicador que entendeu o tamanho do Brasil, o primeiro a estender o microfone e abrir as câmeras para o povo brasileiro. Acho que o homem que até hoje melhor soube conversar com a nossa gente. Acho que foi ele que transformou o domingo no dia da reunião familiar. Então acho que o Brasil hoje está chorando, o Brasil já está com saudade, o Brasil está de luto, mas vão ficar muitas lembranças e enormes aprendizados. Gente, hoje o Brasil acordou mais triste, com certeza. Eu, que sou de uma geração mais antiga, vamos dizer assim, não gosto de falar essa palavra, parece que a gente está muito velho, mas não é bem isso. Eu acho que uma geração de pessoas de 50 anos para cá, ou para trás, vai entender melhor o que eu estou falando, o que representava. Não gosto de falar no passado, falando sempre no presente. O que representa para todos nós é a figura do Silvio Santos, como comunicador, como um ser humano, como um desbravador, como um cara que lutou, que saiu do nada. Todo mundo sabe do seu histórico, ou da sua história. Quando começou, camelou no Rio de Janeiro, se transformou no maior comunicador que a televisão brasileira já teve. E eu acho que Silvio Santos é figura, assim como Pelé, como Ayrton Senna. São pessoas que a gente imagina que nunca vão deixar a gente, nunca vão deixar de existir. E quando eles deixam de existir, a gente passa a ter a certeza que eles são insubstituíveis. Então eu acho que outro Silvio Santos a gente não terá jamais. Prova disso que ele, numa emissora que tinha uma audiência bem menor do que a primeira, a segunda colocada, quando o Silvio Santos estava no ar, ele era o primeiro lugar em audiência. Então, o Silvio Santos representava para nós bem que parte da nossa família. Eu acho que é um dos poucos comunicadores, talvez o único, que tinha o poder de, no domingo todo, manter a família em casa, reunida, sentado diante do sofá, vendo os programas do Silvio Santos. Meu coração amanheceu triste, claro. Triste pela história e pelo que ele fez pelo Brasil, pelo povo do Brasil. Tive o privilégio de ganhar o prêmio dele, o troféu imprensa, por 2 ou 3 vezes, me parece. Tive com ele várias vezes, tive no programa dele várias vezes e sei o fascínio que ele exercia sobre as pessoas. Esse cara especial que teve com certeza uma influência muito grande na formação da família brasileira como um todo. Silvio Santos, que você tenha um lugar abençoado no céu, que Deus dê a sabedoria para confortar o coração, não só da família, mas do povo brasileiro, que eu sei que muita gente estão de luto hoje, junto com a família de Silvio Santos, como nós também. O Brasil acordou de luto. Que Deus te abençoe sempre e continue abençoando a sua família, abençoando o legado que você deixou aqui para nós. Esteja com Deus e fale de nós, já que você é um comunicador, e fale de nós, do Brasil, para Deus, para Ele ter sempre um olhar voltado aqui para o nosso Brasil, um olhar mais peculiar, mais especial. Tenho certeza que você está falando com Ele agora. Beijo. Deus cuide de você. A morte do Silvio Santos significa, antes de tudo, o final de uma era. Nas minhas andanças pelo mundo, jamais encontrei o caso de alguém que tenha nascido tanto para a comunicação quanto ele. O Silvio Santos era a própria comunicação. Não existe nenhuma outra pessoa que tenha tido um papel tão importante para a televisão brasileira que nós conhecemos hoje quanto ele. Alguém que tinha um sonho e no dia seguinte acordava cedo e de maneira obsessiva perseguia esse sonho. Uma trajetória impressionante, de camelô e vendedor na Lapa e na barca Rio-Niterói para dono de um dos maiores impérios de comunicação. Ele teve um impacto muito grande na minha carreira, nas 3 vezes em que eu trabalhei no SBT. Eu me lembro perfeitamente de toda essa influência quando eu recebi uma grande proposta. Eu era funcionário do SBT e recebi uma proposta para ser correspondente da Globo na Europa, cobriria a guerra e cobriria também automobilismo. Ele precisava da minha presença na emissora dele, mas naquele instante ele pensou mais como amigo, mais na minha carreira e acabou me liberando. Anos depois,
ele perseguiu de forma também muito determinada a minha volta no SBT. Eu estava na Record e eu voltei de uma viagem internacional. A minha funcionária disse que, olha, tem uma pessoa que diz ser o Silvio Santos, que já ligou mais de 14 vezes à sua procura. Me certifiquei, era de fato o Silvio Santos, não era um imitador. Eu tive que ir até a casa dele e eu me lembro muito bem o estilo arrojado dele de negociar. Ele falou o seguinte: olha, Roberto Cabrini, você tem 3 horas, e era uma proposta muito boa, para pensar. Daqui a 3 horas essa proposta não vai mais existir. Eu acabei aceitando a proposta e lembro também de como ele me ligava de forma desprendida, de madrugada até, falando de pautas, falando de projetos. Era um cara que tinha uma ideia após a outra e que sempre pensava antes do que todo mundo. Por isso ele merece ser tratado como uma lenda da televisão brasileira. Mais do que lamentar a morte, eu quero aqui celebrar a passagem aqui na Terra desse grande comunicador, esse cara incrível, um vencedor indiscutível, Silvio Santos, que falava com o Brasil inteiro, com toda a população, nos divertiu durante 6 décadas, fez história, sendo um camelô que se tornou um dono de uma grande emissora de televisão, banqueiro, tudo que ele podia, ele conquistou. Parabéns, parabéns mesmo. Temos muito orgulho de ser contemporâneos do Silvio Santos. Oi, gente. Sábado de manhã e eu acordo com essa triste notícia. Eu acho que a gente está perdendo hoje um dos grandes comunicadores do Brasil, né, que inventou um jeito de fazer uma televisão rentável, com sucesso, de um jeito único, né, que é Silvio Santos. Então a gente fica com o coração doído, né, porque a gente pode nomear, né, na história brasileira da televisão os grandes comunicadores, né. Não vou nomeá-los aqui, mas Silvio Santos, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores. E a gente, como trabalhando em comunicação, fica um aperto no peito, né, de saber que a gente não vai mais ouvir aquela risada, né, não vai mais ter o prazer de ver as estripulias dele com o baú, de aquele sorriso, aquela risada, na verdade, né, jocosa e muito inigualável com a sua plateia. Enfim, eu acho que o Brasil hoje está mais pobre na comunicação. Eu queria dar o meu abraço e consolo para a família, a linda família Abravanel, que ele construiu, e a todos os funcionários aí que tiveram o privilégio de conviver com esse homem fantástico. Vá com Deus, Silvio Santos. E aí, vindo aqui, acabei ficando sabendo das informações que o caso era bem delicado, apesar das notícias de positividade, mas a gente ficava na torcida, confiando que o Silvio era um homem muito saudável, ia superar essa, mas a idade, enfim, colaborou muito, porque pneumonia, uma pessoa que está com 93 anos, é bem delicado. Então, a gente teve tudo isso aí, vimos esse caso delicado da saúde dele, mas jamais, eu estava até nesses dias, porque teve uma melhora no quadro dele, eu estava até confiante, dormi tranquilo essa noite, mas fui acordado hoje pela manhã com a notícia, e aí a gente fica sem acreditar, né? Mas depois vem à tona. O último contato com ele foi O último contato com ele foi justamente no Salão do Jassa, por incrível que pareça, no último programa que ele gravou. Antes, ele passava sempre no Jassa e eu tive esse contato com ele. E eu me lembro da última conversa, eu sempre levava ideias para ele e nós falamos da programação. E nesse dia, algo me marcou muito, porque enquanto eu conversava com o Silvio, que já tinha finalizado o penteado, o Jassa, que foi um grande amigo do Silvio Santos, trocou o Silvio, a camisa dele, pela primeira vez nesse dia. E foi na minha frente, porque o Silvio, antes ele entrava numa salinha
para tirar aquele avental, depois de fazer os procedimentos do cabelo, e depois colocava a camisa. Nesse dia o próprio Jass, e quando eu vi o amigo dele de longas datas, trocando ali o seu amigo que já estava numa certa idade, isso me marcou muito. E outra coisa que me marcou mais ainda foi quando nós encerramos a conversa, ele não me chamou de Dudu, me chamou de Eduardo, falou: obrigado, Eduardo, pela colaboração, eu te agradeço pela colaboração. Ele repetiu isso umas 3 vezes e falou: ó, boa sorte a você. Ali eu não sabia que ele estava indo para a última gravação do último programa dele. Depois disso ele se afastou dos palcos, depois se afastou administrativamente da TV, do grupo. E a situação atual é essa. Infelizmente, perdemos o Cenoura Bravanel, mas não o Silvio Santos. E se depender de mim, pela gratidão que eu tenho enorme a ele, por tudo que fez, ele foi um pai, quando eu falo pai, não só pela oportunidade, mas me defendeu, me apoiou. Um homem muito justo, de um caráter espetacular nas suas ações, nas suas atitudes. E eu pude ver isso de perto, convivendo com ele, porque não era só nas gravações do programa, eu tinha reuniões também que eu participava com ele, de dar ideias sobre a programação, enfim. Então, o que a gente leva é uma saudade eterna, uma gratidão imensa e vamos em frente levando o legado, honrando os princípios de bondade, de caráter e de justiça do Silvio. Vai ter um velório privado? Além da programação da Ok, o Silvio sempre foi esse homem de atitude, ele tomava. É sem palavras. A gente perdeu um grande patrão, um grande apresentador que não vai ter. Não conversei. Eu queria até falar com ele no Jass, você sabe que ele faz o cabelo do Jass, mas nem o Jass falou: eu não tenho mais. Eu que vou lá na casa dele fazer o cabelo. Aí eu subia mais com ele, ele fez o fazer. Você abaixou um pouquinho o telefone? Obrigado. Mas as filhas achavam melhor que não voltar, esperar, né, ter o tratamento. De repente a gente recebe essa notícia trágica, porque quando eu levantei para receber essa notícia, eu só pensei: puxa, os apresentadores dessa semana não vai ter perna para fazer o programa, mas o rádio que era tão aqui, não vai ter, ele falou para nós, não vai isso, fazer o programa. Então vai ser muito triste. Amanhã não sei o que vai acontecer. É a gente esperar, que o programa vai ser dedicado. Eu só vou falar uma coisa: obrigado, Silvio, pelo carinho que você teve. Por eu ser ainda seu empregado e estar junto no SBT. Eu posso estar fora do SBT, mas eu tenho muito, porque eu tive o prazer de estar, conviver com ele. Ele chegava, ele subia segurando o corrimão, o segurança, e ele subia com a mão no corrimão, ele dava a mão para os seguranças, ele cumprimentava já chegando no carro. Então, olha, é difícil hoje o patrão fazer isso, dar atenção como ele dá. É só isso que eu quero dizer a você. Olha, que Deus tenha, que a gente vai fazer de muita falta. Não vai ter outra. O que falar para vocês do Silvio? São lembranças que eu vou guardar no peito. São coisas que vai ficar comigo infinitamente, porque para mim, que trabalhei com ele direto, são assim, aprendizado, carinho, amor. Ele foi para mim como se fosse um pai. Do mesmo jeito que ele dava uma bronca na gente, ele abraçava, ele beijava, pedia desculpas. E nos agraciava quando a gente fazia alguma coisa legal. Ele falava assim: parabéns, muito bem sacado, foi muito legal. Vai fazer falta, não só para mim, para minha família, para sua família, para todas as famílias. Quem não teve a possibilidade de conhecê-lo como eu tive, eu vou dizer para vocês no fundo do meu coração agora: é uma pena, porque foi um grande homem de tudo, de coração, de cabeça, e uma grande pessoa. Que Deus o tenha.
o receba com carinho e com respeito, porque ele merece. Vai com Deus, filho. Muito obrigado. Eu e minha família agradecemos. Qual